Now gold is not enough. Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Nesta manhã você tem esse entendimento? Ou você acha que as coisas dependem de você? Recentemente vimos aquela catástrofe, né, que veio sobre Minas Gerais, lá naquele lugar onde uma enorme pedra caiu sobre as pessoas e elas morreram. Ali aquelas pessoas estavam numa lancha, passeando, estavam ali, tinha um casal de lua de mel, pessoas que estavam se divertindo, pessoas que estavam realmente ali fazendo algo gostoso, maravilhoso. E era o último dia da vida delas. É muito interessante refletir sobre a vida, para que você também chegue em conclusões sobre a morte. Para você perceber que a nossa vida, na verdade, está nas mãos do Senhor. E Ele realmente tem o controle sobre todas as coisas, não é? Quando aquela pedra lá do Capitólio caiu, quem ia imaginar? Quanto tempo, quantas vezes, centenas de vezes, dezenas de vezes, aquelas lanchas foram até lá olhar aquelas pedras, olhar aquele lugar maravilhoso, lindo, bonito. Quantas vezes foram até lá? E nunca aconteceu nada. Aquele dia aconteceu. Quantas coisas nós temos visto pelo mundo que nunca aconteceram, mas de repente acontece. E que, na verdade, dizimam um acidente, uma situação inesperada, uma situação que acontece na vida de uma pessoa. Tudo está nas mãos do Senhor. Todas as coisas dependem da orientação do Senhor. Eu gosto demais da afirmação de Jó quando ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe por quê? A vida de todo homem na terra, dos milhões de homens, dependem de Deus. Estão sobre a tutela de Deus, estão sob o controle de Deus, estão debaixo da soberania de Deus. E todos nós vamos prestar contas a esse Deus Criador que estabeleceu os céus e a terra. Nós temos falado sobre as parábolas, não é? Então vamos continuar falando sobre a parábola do fariseu e do publicano, que está no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, do verso 9 até o verso 14. Vamos lá, está escrito: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Prestou atenção? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava, olha a frase, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, Jesus dizendo, que este desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então nós temos aqui uma parábola muito importante para o nosso crescimento na vida cristã. Nós temos aprendido que ser importante, né, é algo que as pessoas devem buscar, aparecer. Não é isso que as mídias ensinam? Aparecer, se destacar, estar em evidência, brilhar. É isso que as pessoas promovem hoje em dia. É isso que a sociedade promove e estimula hoje em dia. Quer ser livre, fazer o que você gosta, fazer o que você quer. Veja que os religiosos também, nesse tempo, têm mostrado realmente essa condição, através das suas riquezas, do seu poder, da sua opulência, das suas cirurgias e de todas estas coisas que eles têm feito justamente para quê? Para estarem aparecendo. Mas uma coisa interessante aqui, não classificando cada um, mas mostrando exatamente que este fariseu, quem era um fariseu?
Fariseu era uma classe, né, religiosa que tinha naquela época, que eram os doutores da lei. Eles tinham um entendimento perfeito da religiosidade, dos procedimentos e de muitas coisas que eles deviam fazer no judaísmo, né? E limpeza de camas, e como eles deveriam comer, e cada procedimento que eles tinham que ter para uma vida agradável a Deus. Que não tinha muitas vezes nada a ver até com a palavra, mas eram costumes que eles criaram para si mesmos, mostrando que eles eram pessoas, não é, agradáveis a Deus e pessoas aceitáveis a Deus. Então, esse fariseu vai ao templo para orar. E também vai ao templo um publicano. O publicano era um cobrador de impostos, não é? Ele era realmente uma pessoa que os romanos tinham ali e que cobravam os impostos. Ele era judeu e cobravam os impostos dos judeus. Os publicanos naquela época eram odiados pelo seu próprio povo, porque você sendo judeu, cobrando impostos para os romanos, né? Isso era uma coisa que trazia realmente uma grande angústia para aqueles homens. Mas enfim, esses dois homens vão lá para o templo para orar, o fariseu e o publicano. O fariseu fica de pé, não é? E ele diz assim, ele orava de si para si mesmo. Nós falamos ontem sobre a parábola, não é, do juiz iníquo, quando Jesus fala a necessidade de orar e permanecer orando, firme, crendo, confiando. Mas aqui há uma oração. Mas percebe que Jesus diz assim, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Qual era a oração do fariseu? A sua promoção. O fariseu não estava orando a Deus, ele estava se promovendo, falando em voz alta. Ele dizia assim, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Ele estava se exaltando, ele estava realmente se mostrando, ele estava mostrando o seu poder, a sua força, a sua santidade, aquilo que ele achava de si mesmo, não é? Não sou como os homens, roubadores, injustos, adultos, nem ainda como este publicano, e ainda mais isso. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja, o fariseu aqui estava cumprindo regras religiosas. O fariseu aqui estava fazendo coisas realmente para agradar e ele estava se posicionando dentro dessa forma. Mas o que acontece? Acontece que essa oração não foi aceita pelo Senhor. Ao contrário, depois dele veio aquele publicano que humildemente, se considerando pecador, não ousava nem levantar a cabeça e se dispunha realmente a pedir perdão ao Senhor e orava desta forma, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Então, o próprio publicano, como é que ele se considerava? Pecador. Então, o seu coração era sincero diante do Senhor. Então, o que Jesus ensina aqui? Digo-vos que desceu o justificado para a sua casa, né? E não aquele fariseu, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Esta é uma frase muito importante para que eu e você possamos ter na nossa vida cristã. Não busque ser exaltado. Não busque aparecer. Cuidado com estas influências que falam que você deve ser importante, que você deve se destacar e todas as pessoas devem, assim, te admirar. Cuidado com isso, porque isso estimula o seu orgulho, te leva à vaidade e corrompe a sua fé. Mas disponha-se, como este publicano, a entender a sua natureza e se aproximar diante do Senhor com humildade, para que você viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.